Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, que a sua palavra, mais uma vez, caia no nosso coração como uma semente em terra fértil. Amós capítulo 6. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel, vão à cidade de Cainé e olhem, dali vão à grande cidade de Ramate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe? Mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim, se espreguiçam sobre os seus leitos, comem cordeiros do rebanho e bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa o som da lira, e como Davi inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças, se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto todo orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se uma casa ficarem 10 homens, também estes morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora de casa, e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? Este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar, e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. O profeta Amós continua sendo usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para alertar a nação de Israel, o reino de Judá, sobre o juízo que viria. E aqui no capítulo 6, nós percebemos mais uma causa do juízo de Deus sobre o povo dele: o pecado da indiferença. O capítulo 6 de Amós nos fala sobre a indiferença. Quando a gente começa a viver no pecado, nos entregando uma vida longe de Deus, uma vida que a gente viva para nós mesmos, fazendo o que a gente quer, sem comprometimento com Deus, com a casa de Deus, com os propósitos de Deus, e a gente vai se entregando ao pecado. E quando a gente começa a viver assim e ter sucesso material, começa a prosperar financeiramente, geralmente isso vai gerando um falso senso de que as coisas estão tranquilas e boas. As pessoas começam a viver como querem e ainda conseguem ter bons resultados, começam a prosperar às vezes profissionalmente, às vezes até mesmo a sua família. Tem tanta gente, irmãos, que não teme a Deus, que não conhece a Deus e que estão conquistando muitas coisas materialmente e aparentemente de sucesso. E sabe o que acontece quando o pecado e o sucesso começam a fazer parte da nossa vida? Nós caímos na indiferença, na arrogância, no orgulho. Quantas pessoas que começaram bem e eram humildes e de repente começam a crescer e começam a perder a visão de Deus. A Bíblia nos fala sobre Salomão. Irmão, Salomão, ele era extremamente humilde. Quando ele substitui o pai, ele clama, ele ora, fala: Senhor, me dê sabedoria, eu não sei cuidar desse povo. E Deus dá. A Bíblia diz que Deus deu, Deus se alegrou com ele, Deus se agradou dele. Mas a Bíblia diz que à medida que ele foi prosperando, multiplicando animais, multiplicou mulheres, os seus excessos, ele foi se perdendo e terminou a vida em idolatria. Amado, isso é um sinal para nós. O pecado de Israel aqui no capítulo 6, denunciado por Amós, é o pecado da indiferença. Quando os nossos erros e o sucesso começam a crescer junto na nossa vida. Isso gera autossuficiência,
falso senso de segurança. Algumas pessoas acham que o juízo não vai vir mais, que Deus não vai trazer juízo sobre nada que a gente faz. No Novo Testamento, quando vai falar sobre o juízo de Deus, que a Bíblia fala bastante sobre isso, Deus sempre vai nos lembrar de 3 coisas pelo menos. Ele vai nos lembrar do dilúvio, ele vai nos lembrar de Sodoma e Gomorra, e ele vai nos lembrar da queda de Satanás. Sempre quando a Bíblia no Novo Testamento vai falar do juízo, Jesus faz isso nos evangelhos, Pedro faz isso em sua carta, Paulo também faz em algumas das suas epístolas. Ele vai dizer o seguinte: Deus trouxe juízo sobre Satanás e os anjos rebeldes. Eles estavam no céu, irmãos, eles estavam lá, criados por Deus, contemplando o Senhor, mas o pecado sempre traz juízo. Deus trouxe juízo no tempo do dilúvio, e Jesus fala isso para nos lembrar que no dia da volta dele será como nos dias de Noé. E os homens, como que estavam no dia de Noé? Não esperavam jamais, zombavam, diziam que nada ia acontecer. Assim é o dia de hoje, e assim é o meu e o seu coração. Se a gente não buscar o temor de Deus, se a gente não buscar se encher da palavra de Deus, nós vamos começando a cair no pecado da indiferença, e negando a iminência do juízo. Eu quero compartilhar então em Amós capítulo 6, algumas áreas da nossa vida que a gente pode cair no pecado da indiferença. Primeiro, nós podemos cair na indiferença quanto aos nossos próprios pecados. Eu posso me tornar indiferente, insensível aos pecados que eu estou cometendo. Olhe comigo aí, quando Deus fala para Israel, no versículo de número 2, vocês acham que vocês são melhores do que os reinos de vocês? Será que estes que estão aí ao redor, esses inimigos, o versículo 2 diz isso, são melhores do que o reino de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe? Mas vocês estão fazendo com que o trono da violência se aproxime, porque vocês dormem em camas de marfins, se espreguiçam, comem cordeiros do rebanho. Versículo 5, vocês ficam cantando à toa, ao som da lira, como Davi inventam instrumentos. Deus está dizendo o seguinte: vocês estão vivendo de maneira luxuosa, desperdiçando muitas vezes recursos, e mesmo assim não percebem o pecado de vocês. Sabe, amado, não é pecado você conquistar bens materiais. A Bíblia diz que Deus é que nos dá poder para adquirir riquezas. Mas o problema é quando a gente não consegue perceber que no meio das nossas práticas, o pecado já nos contaminou. O pecado já nos destruiu. Qual era o pecado essencial aqui de Israel? Versículo número 8. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó. Odeio os seus palácios, abandonarei a cidade e tudo que há nela. Você imagina uma pessoa que está vivendo de maneira deliberada no pecado, nos prazeres, bebendo tudo que quer, comendo tudo que quer, dormindo nas melhores camas, comprando os melhores carros. Você olha para essa pessoa e diz: que maravilha, que bênção, que prosperidade. Deus está dizendo: eu detesto tudo isso. Não é que Deus é contra você ter as coisas. Deus, na verdade, ele se ira e ele se entristece quando a gente começa a confiar nestas coisas e esquecendo do que é essencial. Porque o essencial é a gente conhecer a Deus, amar o próximo, e tudo que a gente tiver que Ele nos conceda, nós devemos transformar isso em mais motivo ainda de louvor a Ele, de abençoar outras pessoas, e não fechar o coração com orgulho, e achando que se a gente conquistou algo, nós não precisamos nem nos arrepender de nada. Algumas pessoas começam a achar que o fato de algum sucesso que ele adquire na vida, isso parece que Deus de alguma forma está aprovando a vida dele, que Deus está fazendo vistas grossas aos seus erros, aos seus pecados, ao seu orgulho. Amado, peça ao Senhor. Eu tenho pedido, preciso pedir sempre, um coração cheio de temor, para a gente não cair nesse pecado da insensibilidade aos nossos erros. Na verdade aqui a raiz do pecado é o orgulho. Esses irmãos aqui no tempo de Amós, de Israel, eles estavam gastando energia, vivendo deliberadamente só para os bens, só para as coisas da terra, ostentando as suas casas, comendo as melhores comidas. Aqui o texto fala de músicas, de perfumes. Sabe, amado, quando a gente começa a achar que a vida se resume nas coisas visíveis e materiais, nós vamos nos tornando
os mais infelizes da terra. A Bíblia diz isso. E ele está falando para o povo de Deus aqui. Pecado da indiferença. Não podemos ficar indiferentes aos nossos erros. Nós precisamos pedir a Deus sensibilidade do Espírito Santo, para que quando a gente comece a guardar qualquer nível de orgulho, qualquer nível de amargura, qualquer nível de ira no coração começar a crescer, a gente clame ao Senhor sua misericórdia, porque Deus é perdoador, Deus é misericordioso, Deus é bom, mas Deus nunca vai se tornar indiferente aos nossos pecados. Primeiro, então, manifestação da indiferença aqui, é a indiferença quanto aos nossos pecados, quanto ao nosso orgulho. E parece que o orgulho é o pecado mais difícil da gente reconhecer, porque o orgulho, ele mesmo nos cega. E quando a gente fala de orgulho, não é aquela pessoa apenas que diz eu sou melhor do que todo mundo, mas é o orgulho às vezes de não reconhecer os nossos erros, de não saber ouvir uma repreensão, de não saber às vezes pedir ajuda. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui em Amós capítulo 6, que não devemos deixar a indiferença no nosso coração quanto ao dia da volta do Senhor, indiferença quanto ao dia do juízo de Deus, ao dia que está vindo rapidamente. Olhe comigo no versículo de número 3, Amós 6:3. Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas vocês estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Se eu perguntar aqui, se você crê que Jesus está voltando, eu penso que todos aqui vão dizer que sim. Mas às vezes a gente não crê que o juízo está mais perto do que a gente imagina. Nós sempre estamos tentando pensar que Deus vai nos dar uma nova chance. E todo dia Deus está nos dando uma nova chance. Todo dia você já está tendo, eu estou tendo, nós já estamos tendo, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, mas nós não podemos deixar que a indiferença quanto ao dia da volta do Senhor, quanto ao dia do juízo final, venha contaminar o nosso coração. Nós não podemos viver como se Jesus não fosse voltar mais, como se não fosse haver juízo nenhum. O texto está dizendo que eles estavam acelerando a aproximação do trono da violência. Não, pecado deliberado acelera o juízo de Deus. Há muita gente brincando com o pecado, porque dizem assim, o Senhor Jesus não voltou até hoje. Isso está lá em 1 e 2 Pedro. Pedro escrevendo naquele tempo, no tempo do Novo Testamento, há mais ou menos 2000 anos atrás, Pedro disse que no final dos tempos, os homens diriam, onde está o dia da vinda do Senhor? Desde que nossos pais dormiram, nada aconteceu? No final dos tempos vai se repetir o que aconteceu nos tempos de Noé. As pessoas não vão estar acreditando que o juízo vai chegar, e ele vai chegar de maneira tão repentina, que vai pegar todos de surpresa. Somente os remanescentes que estiverem buscando o Senhor, que vão estar com a consciência de que esse dia está chegando. Nós não saberemos o dia da volta do Senhor Jesus, nós não saberemos todos os detalhes, mas aqueles que estiverem buscando o Senhor, ouvindo o Espírito Santo, porque quando a gente fala de buscar a Deus, não é apenas orar, repetir orações, ler a Bíblia, mas é ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja, eles vão estar percebendo que esse dia está se aproximando. Mas o pecado da indiferença nos faz pensar que esse dia está longe demais, que Deus não vai trazer juízo, e é isso que nos faz nos entregar ao pecado deliberado. Porque é o temor de Deus que nos afasta do pecado. Peça a Deus todos os dias que aumente temor no seu coração, que é o princípio da sabedoria. Em terceiro lugar, nós não podemos também nos tornar indiferentes, e esse é o pecado também de Israel no tempo de Amós, indiferente à ruína moral e espiritual ao nosso redor. Não podemos nos tornar indiferentes à iniquidade ao nosso redor. Não só o nosso pecado deve ser um incômodo que nós devemos lutar, nos arrepender, confessar, mas também, amado, quando a gente vê a sociedade sendo contaminada e destruída, isso deve afligir o nosso coração. Olha o versículo 6 de Amós 6, ele dizendo sobre o povo de Israel: vocês bebem vinho em taças, se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Às vezes nós estamos tão alegres, felizes, celebrando, festejando, e não nos entristecemos, nós não conseguimos nos afligir, nós estamos ficando indiferentes. Há multidões que estão indo para o inferno, há pessoas que estão se matando, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão com doenças na alma, pessoas que estão longe de Deus.
Quando eu passo, às vezes, um domingo à noite, a gente passa por alguns lugares e vê aquelas multidões se dedicando a assistir apenas futebol, vivendo uma vida deliberada na bebida. Às vezes não tem os vícios, mas estão totalmente alheias a Deus. Amado, meu coração se entristece, eu não sei o seu. E sabe o que eu peço a Deus? Que o meu coração se entristeça cada dia mais quando eu ver o pecado em mim ou ao meu redor. Senão nós vamos nos tornando indiferentes, e quando eu fico indiferente, eu me torno de alguma maneira insensível à voz de Deus, porque Deus não é indiferente, vendo multidões indo para o inferno, vendo pessoas da nossa família que ainda estão com o coração fechado para a vontade de Deus, para conhecer Jesus. Nós devemos nos entristecer. Não é nos tornar pessoas mal-humoradas e nem críticas, mas é nos tornar pessoas quebrantadas, que clamam diante do Senhor. Por causa do nome do Senhor, nós venhamos a orar: Senhor Jesus, glorifica o teu nome na minha família, na minha cidade, salva essas pessoas. Não desistir de estar orando e clamando por eles. A ruína da nação, moralmente falando, espiritualmente falando, deve nos incomodar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele foi na Grécia, lá em Atenas, ele viu a religiosidade deles, ele ficou revoltado em seu espírito. A Bíblia diz que o seu espírito ficou incomodado, e ele aproveitou a oportunidade para falar do amor de Deus. Mas às vezes hoje nós queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser pessoas que não incomodam. É certo que nós falamos de sabedoria de Deus, como Deus deu a Paulo. Nós não podemos nos tornar indiferentes, haver a idolatria, haver a feitiçaria, haver as pessoas vivendo apenas o culto ao entretenimento e achar tudo isso normal. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê sensibilidade ao teu espírito, senão nós vamos cair neste erro de Israel, indiferentes quanto à ruína moral e espiritual ao seu redor. A Bíblia diz que Paulo, em Romanos capítulo 9, 10 e 11, quando ele fala sobre Israel, ele diz que ele orava incessantemente com dor por Israel, de ver a apostasia de Israel no seu tempo. E ele também diz que ele sofria dores de parto pela igreja, orando para que a igreja de novo pudesse estar crescendo. Falando sobre a igreja da Galácia, ele escreve aos Gálatas dizendo que ele sentia dores até Cristo ser formado neles. Então, quando a gente vê a ruína moral, espiritual, dentro da igreja, na sociedade, nós devemos chorar, clamar e pedir que o nosso coração ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo, todos os dias, ele quer compartilhar com os seus filhos o que está no coração de Deus. Mas se nós não lamentarmos os nossos pecados, como vamos lamentar os demais? Nós vamos nos tornando indiferentes, nós vamos nos tornando aqueles que justificam e ainda começam a ficar feridos em pensar sobre o juízo de Deus. É impressionante o que está escrito no versículo 12, olha aí, Amós 6,12, ele diz: será que os cavalos podem correr nas rochas? E é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno, o fruto da justiça em alosa. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que o juízo de Deus, que deveria ser para nós algo bom, para nos curar, para nos alertar, para gerar nós mais temor, alguns começam a chamar isso de veneno. Essa palavra de juízo muito dura está me fazendo mal, está me afastando, está me dando medo. A minha oração é que dê em você e em mim mais temor, mais medo de permanecer no pecado e no engano. Mas a gente transforma o que é bom de Deus em veneno, o que deveria ser remédio, o que deveria trazer paz, o fruto da justiça, a gente transforma em amargura. Sabe aquelas pessoas que não gostam de ouvir palavras de juízo? Elas demonstram que o coração delas está de alguma forma até questionando Deus, revoltada com Deus. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é amoroso, todos os dias Ele está disposto a nos perdoar, mas o pecado é destruidor, e o pecado pode estar gerando em nós indiferença. E em último lugar, nós podemos também aprender aqui com Amós capítulo 6, que não devemos cair na indiferença quanto aos avisos de Deus, não ser indiferente quanto aos avisos de Deus. Deus sempre está nos avisando, mas o pecado deles aqui era indiferença ao que Deus estava falando, porque o tempo todo aqui Deus está dizendo: se arrependam, o juízo vai vir, mas eles começam a se esconder por trás das bênçãos, das conquistas. Versículo 13, vocês se alegram por terem conquistado Lodebar. Lodebar, essa palavra significa nada, um lugar que eles conquistaram e eles acharam que era muito. Às vezes você está se alegrando porque você tem tido algumas pequenas conquistas. Nós devíamos louvar a Deus por tudo, mas não colocar nisso a nossa confiança absoluta e não se tornar indiferente
aos avisos de Deus. O versículo número 14: eis que trarei contra vocês uma nação que os oprimirá, e eles nem assim se arrependem. Deus está dizendo: eu vou trazer juízo, mas a gente não se arrepende. Por quê, irmãos? Porque o quebrantamento é uma obra do Espírito Santo. Se a gente começar a justificar os nossos erros, nós não vamos conseguir ouvir os avisos de Deus. Você acha que a geração de Noé não foi avisada? Você acha que Sodoma e Gomorra não foi avisada? Tinha até anjo ali passeando e eles queriam abusar dos anjos. Você acha que Israel não foi avisado o tempo todo? Sabe quando que veio esse juízo que Amós profetizou? 45 anos depois. Tudo isso que ele falou aqui se cumpre literalmente em Israel. Então, amado, não é porque Deus não trouxe juízo até agora que o juízo não vai vir. Sem arrependimento, o juízo ele é iminente. Ele pode até parecer demorado, mas Deus julgará essa terra, Deus julgará a nossa nação, Deus julgará os poderosos que manipulam para o seu bem e destroem multidões, a esperança das pessoas, a saúde das pessoas, a violência que tem em nossa nação. Deus vai trazer juízo sobre todo aquele que vive deliberadamente no pecado. Há um Deus que está no trono, que governa sobre todas as coisas, e nós devemos temer e tremer diante dele e da sua palavra. A Bíblia diz que nós devemos tremer diante da palavra de Deus, mas hoje nós só queremos ouvir uma palavra que alegre o nosso coração. Isso é abertura para falso profeta. A palavra de Deus alegra o nosso coração, sim, mas alegra depois que a gente se arrepende e experimenta a graça dele, a misericórdia dele. Antes dessa alegria triunfante que o Senhor traz, ele sempre traz quebrantamento, arrependimento, e gera sempre em nós prudência, a sabedoria de Deus. Deus sempre gera em nós temor e discernimento. Essa profecia se cumpriu. Cuidado para você não ficar familiarizado até com o juízo de Deus ou com os avisos de Deus. Você começa a se acostumar e achar assim: Deus está avisando. E como aquele pai que diz que vai bater no filho e fica só adiando e nunca bate. Alguns acham que Deus é assim, mas não. Deus está te avisando, está me avisando, para que a gente se arrependa mais, se aprofunde mais, permaneça nele e não caia no erro do Salomão, cheio de sabedoria, revelação de Deus, conquistas maravilhosas. Ninguém foi tão rico, sábio, mas deixou o seu coração se contaminar aos poucos com os excessos, com o orgulho, com a imoralidade. Deus tenha misericórdia de nós e que essa palavra sirva para nós de despertamento. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor, ela é toda revelação, ela é toda para nosso alimento, ela é toda para nosso ensino, repreensão. Muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido nesse tempo a meditar na profecia de Amós, teu servo, teu filho, que ouviu e viu do Senhor o que o Senhor fez no tempo dele, em Israel, no seu povo, Deus, ali, naquele contexto. E essa palavra é para nós hoje, nos alertando sobre o tempo que vivemos, em nossa nação, em nossas casas, sobre as nações, tempos de apostasia, tempos, ó Deus, de esfriamento e de indiferença à tua palavra, onde a tua palavra tem sido usada apenas como amuleto para alguns, ou como, ó Deus, um livro de autoajuda para outros. Nós oramos: Espírito Santo, aumenta em nós o temor, em nós, aumenta em nós a sensibilidade, Pai, que nós venhamos a olhar para nós e para o nosso redor e chorar diante do Senhor, chorar aos teus pés, clamar a tua santidade, clamar, ó Deus, a tua soberania, nos enchendo do Espírito Santo, para vivermos esse tempo como teus filhos amados, como aqueles que foram transportados das trevas para a luz, e não indiferentes, e não insensíveis. Nós queremos ser noivas prudentes, virgens prudentes, e não aquelas imprudentes, que só quando ouvirem a voz do noivo, tentarão conseguir o óleo, o azeite, mas não conseguirão mais. Livra-nos, Pai, da indiferença, e nos ajuda a ajudar outros, em nome de Jesus. Amém, Senhor.